Gênesis capítulo 19. Chegamos ao capítulo 19 de Gênesis. Essa é o sermão de número 23, desde que iniciamos essa jornada em Gênesis. 23 sermões, essa é a 23ª exposição em Gênesis 19. Irmãos, no capítulo 18, nós vimos que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de julgar Sodoma e Gomorra, e Abraão sentiu-se impelido a interceder em favor dessas cidades. Ele suplicou ao Senhor fervorosamente, tomando o lugar do mediador ou do representante da aliança, intercedendo por aqueles que estavam sob condenação do justo julgamento de Deus. Então, essa semana nós chegamos a essa sequência impactante. E francamente, irmãos, há partes desta passagem e de outras em Gênesis também, mas particularmente desta passagem, que são um pouco constrangedoras de ler. Confesso que este foi um dos capítulos que eu fui mais tentado a pular, e foi difícil preparar esse sermão, mas o Senhor as colocou em sua palavra, e de acordo com o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, toda a escritura é proveitosa e serve para a nossa edificação. Portanto, atentemos para a santa palavra de Deus com reverência, mesmo ao lidarmos com um material bastante difícil, explícito, como este. Vamos ler a santa palavra de Deus. Verso 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para que abusemos deles, ou para que os conheçamos, em outras traduções. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta.
e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando ou gracejando, fazendo graça. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai.
Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami, ou Amon. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Oremos, irmãos. Oremos uma vez mais. Pai nosso, esta é a tua palavra, Senhor, e nela vemos a majestade e a severidade do teu juízo revelada. Mas também nós, com tristeza em nossos corações, contemplamos a corrupção da alma humana, à parte separada da graça de Deus. Trememos, ó Senhor, ao vermos esta palavra, e embora nos seja difícil falar destas coisas em público, pronunciá-las em voz alta, sabemos que esta é a tua palavra destinada à nossa edificação. Portanto, pela graça do teu Santo Espírito, concede-nos a graça de ver a verdade que tu destinaste a nós nesta manhã, teu povo, e te daremos todo o louvor e glória, pois pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas nos dá um princípio claro. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas. E essa verdade, ela encontra uma ilustração vívida aqui na experiência de Ló, sobrinho de Abraão. O tema desta manhã para nós é o castigo de Sodoma, Ló e a colheita amarga da semeadura para a carne. A narrativa de Ló nos conduz à tragédia de uma vida marcada por decisões espiritualmente comprometidas. Trata-se de um homem justo, como o Novo Testamento descreve, mas cuja caminhada foi profundamente afetada por escolhas estas que revelam o apego desordenado às coisas deste mundo. Ló não rejeitou abertamente as promessas de Deus. Ele permaneceu de alguma forma ligado ao povo da aliança e também às bênçãos que dela fluem. Contudo, ao mesmo tempo, ele orientou a sua vida por critérios humanos, por critérios corruptíveis, pelas coisas visíveis. Ele buscou prosperidade material, estabilidade social. Ele buscou vantagens imediatas. Ele, desejou habitar próximo da promessa, mas também próximo de Sodoma. E essa tensão está longe de ser neutra. Ela revelou-se espiritualmente destrutiva.
Então nós vemos que a Escritura ela é clara em afirmar que Ló era um homem que era justo. Nós vamos ver isso lá em 2 Pedro, no capítulo de número 2. Pedro nos diz que ele afligia a sua alma por causa da impiedade ao seu redor. Mas essa aflição, irmãos, não o impelia a sair do meio desta impiedade. Então, a sua história demonstra que é possível haver verdadeira fé acompanhada de grande fraqueza, incoerência e disciplina. Disciplina severa da parte de Deus, porque a Escritura nos diz que Deus, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. E muitas vezes, essa disciplina é necessária que ela seja severa, que ela seja dura. Então, não se trata de um homem que perdeu a salvação, mas de alguém que experimentou perdas profundas sob a mão corretiva do Senhor. Não se trata de alguém que perdeu a salvação, mas de alguém que foi privado das benesses do Senhor por causa da sua inclinação ao pecado que não foi refreada, por causa do seu amor às coisas deste mundo. Então, Ló, ele não perde a salvação, mas ele perde muito da oportunidade que ele tinha de deleitar-se no Senhor, porque ele preferiu deleitar-se com as coisas desse mundo. Então, Gênesis 19 nos apresenta um duplo cenário de juízo. Por um lado, nós vemos o juízo súbito, severo, cataclísmico sobre Sodoma e sobre Gomorra. Nós temos um retrato vívido da justiça divina contra o pecado. E por outro, nós observamos um juízo providencial e progressivo na vida de Ló, no qual decisões tomadas anos antes, muitos anos antes, produziram frutos amargos no presente. Então, a trajetória de Ló, ela é cuidadosamente construída pelo texto bíblico. Primeiramente, ele escolhe as campinas bem irrigadas, lá no capítulo 13, quando Abraão diz: Ló, escolhe para ti a terra, vamos nos separar. Então ele olha e, levado pelo que via, ele escolhe as campinas. Logo em seguida ele arma as suas tendas até Sodoma, próximo de Sodoma. Mais à frente ele arma as suas tendas em Sodoma, passa a habitar na cidade e finalmente encontra-se assentado à porta da cidade. Irmãos, no contexto do Oriente Médio e do Antigo Testamento, quando alguém está assentado à porta da cidade, indica que essa pessoa ocupa uma posição de influência. Eu li e consultei vários comentaristas bíblicos e todos eles indicavam que Ló estava ocupando uma posição como uma espécie de um prefeito de Sodoma. Então, a posição indica influência, indica integração com aquela sociedade. Então, o homem que outrora caminhava com Abraão, que foi chamado juntamente com Abraão por Deus, agora ele está profundamente enraizado em um ambiente corrompido pelo pecado. E os efeitos desse envolvimento, desse engajamento, dessa integração de Ló com a sociedade de Sodoma e Gomorra, não são apenas pessoais, não foi apenas em Ló,
Sua liderança espiritual em casa é frágil. Suas filhas são moldadas por aquele contexto. E o capítulo termina com uma cena profunda de degradação moral, como nós acabamos de ler. Incesto. As filhas grávidas do próprio pai, por vontade própria, por escolha própria. Então veja qual era o nível da degradação moral naquele ambiente, em que este pai submeteu seus filhos, sua família. A Escritura, com sobriedade, irmãos, nos mostra que decisões espiritualmente negligentes têm consequências que se estendem às gerações seguintes. Nós lemos aqui em Êxodo: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos. Mas assim, os filhos vão pagar por causa da iniquidade dos pais? Não é isso que Êxodo está dizendo, e não é isso que é exemplificado aqui. O que Êxodo está dizendo é que a iniquidade dos pais influencia e cria filhos iníquos. Por isso será visitada a iniquidade dos pais nos filhos. Por isso a responsabilidade dos pais é tão grande. Ainda advertências. Solenes desse texto. O perigo de olhar para trás, por exemplo, ilustrado na mulher de Ló. Trata-se de um alerta contra um coração dividido, que até abandona externamente, diante do juízo iminente, diante do perigo, diante da repreensão, da ameaça, vamos dizer assim, do juízo, abandona externamente as aparências, né? Mas permanece internamente preso ao mundo, internamente tentado pelas coisas deste mundo. E esse alerta nos lembra, por exemplo, de Demas, que abandonou Paulo. E o texto vai dizer que ele abandonou Paulo tendo amado o presente século. Nos lembra das palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele vai trazer um alerta. O que ele diz? Lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Também nós vemos a dificuldade real, irmãos, do ponto de vista humano, é claro, de arrancar um homem do pecado quando ele já se enraizou nele. Ló precisa ser literalmente arrastado pela mão para fora da cidade. As nossas traduções, irmãos, suavizam muito os termos bíblicos. Aquilo que o reverendo Josafá falou lá no nosso retiro, usam-se muitos eufemismos para suavizar a linguagem bíblica. Por exemplo, as Almeidas Revista Corrigida e até mesmo a Almeida Fiel, né, vai corrigir, vai traduzir o termo, trazer o termo conhecer, quando os homens pedem para Ló trazer, né, os seus visitantes para fora. Tragam eles aqui para que possamos conhecer. Dá uma ideia muito suave, não é, do texto? Mas o termo usado no original hebraico é traga-os aqui para estuprá-los. Esse é o termo que é usado no hebraico. Então, Deus não suaviza os termos. Então, Ló precisa ser literalmente arrastado, né? Não foi simplesmente pegado pelas mãos,
mas arrastado. Inclusive tem algumas ilustrações dessas cenas que os anjos estão arrastando os quatro, né? Que é Ló, a esposa e as filhas, pelas mãos, literalmente arrastando. Então houve uma resistência da parte de Ló. Então há advertências quanto a essa dificuldade quando o homem se afunda no pecado. E nos mostra que a graça de Deus é eficaz, mas isso não elimina o sofrimento decorrente de uma vida espiritualmente negligente. Nós somos exortados pela palavra de Deus para que nós venhamos a operar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, viver de forma a observar os desígnios de Deus, não viver de forma negligente. Por fim, esse texto nos aponta para a realidade inevitável do juízo divino. O Novo Testamento interpreta esse episódio como um paradigma do juízo eterno. Tanto Pedro quanto Judas, que nós lemos aqui, o livro de Judas na liturgia, apontam para Sodoma e Gomorra como exemplos do castigo que recai sobre a impiedade. O que ocorreu historicamente na planície, irmãos, aponta para uma realidade escatológica inescapável. Não é de admirar, por exemplo, que Lutero ele tenha dito que não conseguia ler este capítulo sem profunda repulsa. E eu compreendi, irmãos, enquanto lia e meditava durante a semana para preparar esse sermão, que foi trabalhoso, porque Lutero lia com tanta repulsa esse texto. E se nós, ao lermos esse texto, irmãos, não nos juntarmos a Lutero nesta repulsa, há algum problema sério em nossos corações. Ele dizia, Lutero: atravessa-me o coração ler tais palavras. E deveria ser assim conosco também, não apenas diante do pecado descrito, mas diante da santidade de Deus que julga o pecado. Voltemos agora a Gênesis 19. Vamos examinar a primeira seção, os 11 versículos iniciais, do verso 1 ao 11. Irmãos, é um capítulo extremamente denso e nós não vamos conseguir explorar cada detalhe. Mas eu gostaria de concentrar nossa atenção nesse primeiro momento em dois temas centrais: a terrível depravação de Sodoma e a extraordinária misericórdia de Deus para com Ló. A terrível depravação de Sodoma. E antes de iniciar o culto, eu estava conversando com um irmão e observando os acontecimentos na nossa nação, ao nosso redor. Nós estamos muito longe, irmãos. Comentava que eu vi uma denúncia nas redes sociais esta semana em Indaial, nossa cidade pequena, pacata, 2 homens fazendo sexo debaixo do viaduto em plena luz do dia. Foram filmados, flagrados em Indaial, na quinta-feira dessa semana que passou. Então não estamos muito longe. Deus tem sido misericordioso conosco. O texto nos mostra uma missão angelical. Os 2 anjos que estiveram juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo
estiveram juntos com Abraão. Vejam, irmãos, nisso já há um indício de quão grande era a depravação. O nosso Senhor Jesus não seguiu para Sodoma, ele ficou com Abraão. Os 2 anjos foram enviados. Tamanho era o mal praticado por aquela cidade. Apenas os 2 encarregados do juízo seguiram para Sodoma e Gomorra. Os anjos são enviados para retirar Ló e sua família e livrá-los do juízo iminente. E isso, antes de qualquer outra coisa, é misericórdia divina. Ló não buscou essa libertação, pelo contrário, Ló, ele hesita, ele resiste, ele demora-se. Mais adiante no versículo 16, os anjos literalmente tomam pela mão. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia dele. Irmãos, que amor é esse, como eu comentei domingo passado? Um amor obstinado. Este é o amor de Deus para conosco, que Ele não desiste dos seus eleitos até mesmo quando nós o rejeitamos. E foi por misericórdia. Isso é profundamente instrutivo para nós. Quantas vezes a misericórdia de Deus vem a nós na forma de advertência, de exortações, de repreensões e apelos ao arrependimento. Quando alguém se preocupa com nossa alma, confronta o nosso pecado e nos aponta para Cristo, isso não deve ser um incômodo. Não é um incômodo, é graça. É Deus sendo misericordioso, apontando o nosso erro e nos chamando de volta à comunhão. Muitas vezes, porém, como Ló, nós resistimos à misericórdia. Nós rejeitamos, nós desdenhamos. Então os 2 anjos que haviam estado com Abraão agora chegam a Sodoma para cumprir aquilo que Deus já havia anunciado. E aqui vemos algo belo: o interesse pessoal de Deus em resgatar os seus. Ló não é poupado porque merece. Ele é poupado porque Deus se lembra da sua aliança com Abraão e age soberanamente em misericórdia. Quando os anjos chegam, Ló está assentado à porta da cidade, lugar normalmente associado à autoridade e à influência pública, como disse antes. Isso indica que o quão Ló estava integrado, o quanto ele já estava integrado à vida de Sodoma, familiarizado com aquele povo, com o seu modo de vida. O homem que antes armava as tendas próximo da cidade agora pertence, de certa forma, à estrutura daquela cidade. Ainda assim, restavam nele alguns reflexos da piedade. O que Ló faz? Ao ver os visitantes, ele se levanta, inclina-se diante deles e insiste para que entre em sua casa. Irmãos, Ló precisou insistir para que os anjos entrassem em sua casa. Outro contraste em relação a Abraão. Abraão convida e imediatamente eles aceitam o convite e deleitam-se com a oferta de Abraão. Aqui os anjos negam num primeiro momento, e o termo hebraico que é usado, irmãos, para a insistência de Ló é uma insistência que chega ao importúnio.
que chega a ser quase violenta. É como se Ló tivesse pegado os anjos, os homens, né, que até então ele não tinha entendido que eram anjos, pelas mãos e insistido e tentado arrastá-los para dentro de casa. Isso é um reflexo da degradação espiritual do lar daquela família. Não era um lar desejável para os homens santos. Então, a hospitalidade tão valorizada no mundo antigo e tão enfatizada nas Escrituras, ainda fazia parte de sua conduta. Então, ainda existia resquícios da piedade em Ló. Mas, como disse, há um contraste evidente entre a recepção de Abraão no capítulo anterior e a recepção de Ló aqui. Em Abraão, há liberdade, há comunhão, há paz entre aqueles que ali estavam. Em Sodoma, há tensão, medo, urgência. Antes mesmo que se deitem, como diz o texto, a cidade inteira cerca a casa. O texto enfatiza isso, irmãos, desde os moços até os velhos, todo o povo de todos os lados. Vários comentaristas enfatizaram que aqui, desde os moços até os velhos, todo o povo de todos os lados, crianças estavam inseridas aqui. Até mesmo as crianças, irmãos, estavam juntas no meio do povo, influenciadas em relação a este ato pervertido, imoral, horrendo. A corrupção era coletiva, era pública e normalizada. Era como se passasse de pai para filho no DNA. Mas não é isso que acontece, nós sabemos. A formação do caráter dos filhos passa primariamente pelas mãos dos pais, pela influência dos pais. E então vem o pedido terrível dos homens, a exigência desses homens, deste povo perverso: traze-nos os homens que entraram em tua casa para que abusemos deles. Assim traduz a King James e também a Nova Almeida atualizada: para que abusemos deles. Algumas traduções mantêm o verbo conhecer, como disse antes, mas o texto não deixa dúvidas quanto ao sentido sexual da expressão. E nós temos o paralelo com Juízes, capítulo 19. Esse paralelo confirma isso de maneira inequívoca. Trata-se aqui de uma tentativa violenta de estupro homossexual coletivo. Veja, irmãos, é a palavra de Deus que registra isso. É importante observar que a Escritura apresenta Sodoma como marcada por múltiplas expressões de perversidade: arrogância, violência, soberba, desprezo pelos necessitados e a impureza sexual. Isso é descrito lá em Ezequiel, capítulo 16. Contudo, Gênesis 19
destaca particularmente a perversão sexual como manifestação evidente de uma sociedade entregue à corrupção moral. E então nós encontramos uma das cenas mais perturbadoras do capítulo. Ló oferece suas próprias filhas à multidão. O texto é chocante, irmãos. Na tentativa de impedir um pecado, ele recorre a outro. Na tentativa de impedir um crime, Ló comete outro crime. E aqui fica muito bem exemplificado o contexto dos nossos dias. As pessoas tentam encobrir pecados com outros pecados. Na tentativa de impedir um pecado, Ló usa meios pecaminosos. Desejando proteger seus hóspedes, demonstra quão profundamente sua percepção moral já havia sido afetada pelo ambiente ao seu redor. Calvino comenta corretamente que Ló deveria estar disposto a morrer 1000 vezes antes de entregar seus visitantes, mas isso jamais justificaria oferecer suas filhas, comenta Calvino. Não há em nenhum lugar qualquer aprovação divina para essa atitude, irmãos. A Escritura frequentemente descreve os pecados dos homens sem suavizá-los e nem justificá-los. E aqui nós vemos um princípio importante. Quando um crente começa a negociar com o mundo, começa a se envolver com o mundo, sua capacidade de discernimento se deteriora. Ló ainda se afligia com o pecado de Sodoma, segundo Pedro nos diz, mas ao mesmo tempo já pensava de maneira profundamente comprometida e até mesmo semelhante com a cultura daquele povo que o cercava. A reação da multidão é imediata e é de revolta. Sai daqui, sai daí. Eles o desprezam como estrangeiro e rejeitam qualquer restrição moral. O pecado odeia ser confrontado. O homem que tentou viver entre eles sem conflito, agora descobre que jamais foi verdadeiramente aceito entre eles. Ele é rejeitado. Nesse momento, irmãos, os anjos têm que intervir, puxam Ló para dentro da casa, fecham a porta e ferem os homens com cegueira. A descrição nos lembra 2 Reis 6, que não foi apenas uma cegueira natural. Não é apenas a incapacidade física de enxergar, mas confusão mental, desorientação completa. E este é um retrato vívido do juízo de Deus sobre o pecado. Homens cegos tentando desesperadamente encontrar a porta que jamais conseguirão achar. É exatamente isso que Paulo descreve em Romanos 1. O apóstolo Paulo afirma que quando os homens rejeitam a verdade de Deus, o próprio Deus os entrega aos seus pecados como juízo. E entre as expressões desse juízo estão as paixões contrárias à natureza. Paulo escreve o seguinte, vamos ler lá em Romanos. Abram. Romanos capítulo 1.
Paulo escreve dizendo que verso 26, por causa disso, os entregou a paixões infames ou vergonhosas, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Observe, Paulo não fala de um juízo futuro. Ele fala de um juízo presente. A entrega ao pecado já é em si mesma manifestação da ira de Deus. Uma sociedade que celebra sua própria corrupção não está caminhando para o juízo apenas. Ela já demonstra que está sob o julgamento de Deus, sob o juízo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa nação, nós podemos constatar isso que o apóstolo Paulo está falando aos romanos. Nós estamos sob o juízo de Deus, estamos sob o julgamento de Deus. O povo da nossa nação está sendo entregue às suas próprias concupiscências carnais. Isso é um alerta para nós, juízo de Deus. E Gênesis 19 permanece como uma advertência solene da palavra do Senhor. O pecado produz cegueira, produz confusão e ruína. Mas ao mesmo tempo, este texto também exalta a misericórdia perseverante de Deus, que ainda segura pela mão homens hesitantes como Ló, como eu e você, e os arranca do fogo por pura compaixão. A próxima seção, dos versículos 12 ao 22, descreve então a libertação de Ló. E algo impressionante nesse texto, irmãos, é a urgência com que os anjos falam. Não há hesitação, não há suavização do juízo. Eles falam com clareza porque a situação exige clareza. Nós vivemos em uma geração profundamente desconfortável com temas como a ira divina, como a condenação eterna e o inferno. Muitos pregadores até evitam falar sobre esses temas nos nossos dias. Muitos querem um evangelho sem juízo, querem uma mensagem sem advertência, querem uma cruz sem condenação. Mas essa não é a linguagem das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi quem mais falou, e falou repetidamente sobre o juízo vindouro, sobre o fogo eterno e sobre a separação final entre os salvos e os perdidos. Então muitos querem ter o Senhor, querem ter Jesus como Senhor de suas vidas, mas querem rejeitar parte do seu ensino, parte das suas palavras. Isso não significa que devamos falar destas coisas com dureza carnal ou com prazer condenatório. Richard Baxter dizia corretamente que, ao falar do inferno, fale com quem jamais desejaria que alguém fosse para lá.
ele também dizia que, ao falarmos do juízo de Deus, devemos falar com lágrimas em nossas palavras. O próprio Senhor declara que não tem prazer nisso. Há lágrimas apropriadas na pregação do juízo, mas omitir o juízo não é amor, é infidelidade. Os anjos então dirigem-se a Ló com total objetividade. Quem mais você tem aqui? Genros, filhos, filhas, todos quanto tens na cidade, faze-o sair deste lugar, porque vamos destruí-lo. O juízo está a portas, não há tempo para demora. Ló então vai até seus genros e tenta adverti-los. Mas o versículo 14 diz algo que é profundamente triste, irmãos. Pareceu-lhes que gracejava. Eles trataram a advertência como piada, mas não foi porque simplesmente a advertência parecia piada, mas porque aquele que advertia tinha caído em descrédito. O portador da mensagem tinha caído em descrédito. E em quantos momentos a igreja tem caído em descrédito? Não é que a mensagem esteja errada, que esteja incorreta, mas o portador da mensagem não tem se portado como deveria. Irmãos, quando nós lemos na oração do Pai Nosso, que o teu nome seja mantido santo entre nós, ou quando nós oramos e pedimos que o teu nome seja santificado entre nós, quando nós não santificamos o nome do Senhor entre nós, quando nós não nos fazemos dignos de sermos portadores da identidade cristã, nós envergonhamos o nome de Deus. Irmãos, isso é sério, porque o nome de Deus é colocado em descrédito por nossa causa. Pareceu-lhes uma piada. E as pessoas têm feito chacota da palavra de Deus, porque os portadores de tal palavra têm se feito indignos, têm se portado de modo indigno. E aqui nós encontramos essa dolorosa consequência da vida comprometida de Ló. Ele perdeu credibilidade espiritual diante daqueles que estavam mais próximos deles. Ora, aqueles homens tinham as filhas de Ló prometidas em casamento, eram próximos. O homem que vivera tantos anos acomodado em Sodoma, agora tenta falar do juízo de Deus, mas ninguém o leva a sério. Isso é uma advertência séria para a igreja. O testemunho enfraquece quando a diferença entre o povo de Deus e o mundo se torna indistinta. O testemunho da igreja. Veja, Abraão, separado de Deus, exerceu influência espiritual verdadeira. Ló, integrado à cultura de Sodoma, perdeu a autoridade moral dentro da própria casa. Mas o fracasso humano
Graça. O propósito humano não anula o propósito soberano de Deus. Isso nos leva a uma verdade importante sobre a evangelização. Há quem pense que a doutrina da eleição elimina a necessidade de exortação urgente aos pecadores. As Escrituras ensinam exatamente o contrário. Deus ordena não apenas o fim, que é a salvação dos eleitos, mas também os meios pelos quais serão chamados. E um desses meios é a pregação fervorosa do Evangelho. Por isso, exortamos os pecadores, por isso, rogamos, reconciliem-se com Deus, por isso, anunciamos Cristo crucificado e ressurreto. Não sabemos quem são os eleitos, sabemos apenas que Deus salva por meio da proclamação do Evangelho. Então, se você ainda está fora de Cristo, ouça o chamado de Deus nesta manhã. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Há perdão completo nele, há refúgio nele, há salvação somente nele. Mas o texto continua mostrando a impressionante lentidão de Ló. Mesmo diante do juízo iminente, ele hesita. Os anjos anunciam destruição e Ló ainda tenta negociar os termos de sua fuga, irmãos. Ele teme ir para as montanhas, prefere Zoar, que é uma alternativa mais confortável, mais conveniente, mais fácil. Como o coração humano é lento para abandonar aquilo que Deus condena. Então o texto descreve uma das cenas mais belas da graça em todo o Antigo Testamento. Os homens pegaram-lhe pela mão. Ló não sai correndo de Sodoma em fervor espiritual. Ele é conduzido para fora. A iniciativa da salvação vem de Deus. É impossível ler essa cena sem lembrar da doutrina da graça eficaz, do chamado eficaz. Deus não apenas oferece salvação, irmãos, Ele poderosamente resgata os seus. A mão que segura Ló é a mesma misericórdia soberana que tira pecadores das trevas e os conduz à vida. O texto enfatiza isso explicitamente, pela misericórdia do Senhor para com ele. Não foi mérito, não foi força espiritual, não foi discernimento superior, foi misericórdia. Onde estava a justiça deste homem? Não havia nada em Ló que o fizesse desejável para Deus. Então chegamos no versículo 22. O anjo diz: apressa-te, refugie-se nela, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Que retrato glorioso da segurança do povo de Deus. O juízo não cairá antes que Deus complete plenamente a salvação dos seus. Ló está seguro não por causa da firmeza de sua fé, mas por causa da fidelidade de Deus à sua aliança. Por causa da fidelidade do Deus da aliança. Isso aponta diretamente para Cristo. A segurança eterna do crente repousa na sua obra consumada.
A segurança do crente repousa na obra consumada do nosso Senhor Jesus. Como Ele mesmo declarou: eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10. E claro que isso não é licença para o pecado. Gênesis 19 mostra exatamente o contrário. O pecado produz perdas dolorosas, produz disciplina severa e consequências amargas, irmãos. Mas o texto também mostra que a graça que preserva, a graça preservadora de Deus é maior do que a fraqueza dos seus filhos. O Deus que tomou Ló pela mão continua sustentando todos aqueles que pertencem a Cristo. No versículo 23, do 23 ao 29, nós encontramos então a destruição de Sodoma. O texto não nos fornece uma descrição detalhada de como isso aconteceu. Alguns estudiosos, arqueólogos, especulam hipóteses sobre o que ocorreu naquela região. Nós sabemos que a área do Mar Morto possui características geológicas incomuns, tendo a presença de enxofre, betume, há também uma intensa atividade sísmica naquela região ao longo da história. E então alguns chegam a sugerir que terremotos ou explosões subterrâneas ou até mesmo atividades vulcânicas extraordinárias tenham causado tudo isso. Mas o foco da Escritura não está no mecanismo secundário. O foco está na causa última. O texto afirma claramente que o Senhor fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra. Então, o acontecimento não foi mero desastre natural, como alguns tentam sugerir. Foi o juízo divino. Então, encontramos uma das cenas mais dramáticas e repugnantes de todo o Antigo Testamento. Na verdade, uma das mais dramáticas neste momento, que a mulher de Ló olhando para trás e transformando-se numa estátua de sal. Nosso Senhor Jesus considerou esse episódio tão importante, irmãos, que Ele disse simplesmente: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele considerou que o texto que está lá em Gênesis já é uma advertência suficiente, que nós devemos guardar em nossa memória para nos lembrar da mulher de Ló. Mas por que ela olhou para trás? E por que nós devemos nos lembrar? Certamente não foi uma mera curiosidade momentânea. O olhar dela revelou onde estava o seu coração. Enquanto seu corpo saía de Sodoma, seus afetos permaneciam lá. Havia um apego profundo ao mundo que estava sendo julgado por Deus. E eu pergunto a nós nesta manhã, irmãos, será que nós não temos nos apegado demais a este mundo que será julgado por Deus, que está sendo julgado por Deus? Lembrai-vos da mulher de Ló. Este é o grande perigo do coração dividido.
É possível abandonar externamente certas coisas e ainda assim continuar interiormente preso a elas, desejando-as. A mulher de Ló torna-se então um memorial permanente da tragédia de um coração que nunca rompeu verdadeiramente com o mundo. A Escritura constantemente nos adverte sobre isso. O apóstolo João, por exemplo, ele escreve o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O problema, irmãos, não é apenas a proximidade externa com Sodoma. É Sodoma permanecer, adentrar e permanecer dentro do coração. Este é o problema. E notem que Ló, ele passa por um processo gradual. Ele começa a olhar para as coisas deste mundo e começa a amar as coisas que há neste mundo, e depois começa a desejar e amar as coisas deste mundo. Então o texto muda e a cena nos leva a Abraão. Ele se levanta cedo, em paz com Deus, talvez com uma caneca de café moído na hora, mas ele contempla a fumaça subindo da planície como fumaça de uma fornalha. É uma imagem aterradora do juízo divino, porém não trouxe terrorismo ao coração de Abraão, porque ele estava em paz com Deus. Não trouxe terror. Mas o versículo 29 nos oferece então a chave teológica para toda a narrativa. E Deus lembrou-se de Abraão. E o texto continua. Vou parafrasear. Porque Deus lembrou de Abraão, tirou Ló de Sodoma e o livrou da destruição. E Deus olhou para Jesus Cristo, seu Filho. E porque Ele olhou para Jesus Cristo, o seu Filho, Ele nos livrou da destruição e da condenação eterna. Isso não significa que Abraão fosse o fundamento meritório da salvação de Ló. O texto está mostrando que Deus age em fidelidade à sua aliança e responde à intercessão do homem justo. Ló é preservado porque Deus permanece fiel às promessas feitas no contexto da aliança abraâmica. E aqui, irmãos, há uma gloriosa antecipação da obra de Cristo por nós. Se Ló foi preservado em conexão com Abraão, quanto mais nós somos preservados em conexão com o verdadeiro mediador da aliança, o Senhor Jesus Cristo. Vejam, o mesmo fogo que atingiu Sodoma e Gomorra, o mesmo juízo destinado a Sodoma e Gomorra, era o mesmo fogo, o mesmo juízo que nós merecíamos. Mas o Senhor poupa-nos daquilo que nós merecemos
e nos dá aquilo que de maneira alguma mereceríamos. Nossa salvação não repousa em nossa força espiritual, não repousa em nossa constância ou em nossa perfeição, e graças a Deus por isso, irmãos. Porque se dependesse de nós, se dependesse da nossa fidelidade a Deus, ora, o quanto somos infiéis diante do Senhor. Se dependesse de nossa constância, ora, o quanto somos inconstantes e cochilamos em dois pensamentos. Quantas e quantas vezes nos perdemos envolvidos com as coisas deste mundo. Mas ela repousa na fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Somos salvos porque Deus se lembra eternamente do seu Filho e da obra perfeita realizada por Ele na cruz, em favor do seu povo. Agora, a seção final do capítulo descreve a desgraça de Ló. Irmãos, eu fui profundamente tentado a parar no versículo 29. Temos aqui nossas filhas, nossos filhos. E eu comentava em casa com a minha esposa, nós não somos muito diferentes de Ló. Quando eu li a primeira vez esse texto para estudar, eu pensei, meu Deus, como um homem foi capaz de oferecer as próprias filhas para ser abusada. E imediatamente, irmãos, como uma flecha no meu coração que me atingiu, eu pensei, eu não sou diferente deste homem. Talvez se não fosse a graça de Deus sobre mim, eu seria capaz de fazer coisas ainda mais terríveis. E assim é com cada um de nós. Quando Deus retira a sua graça restritiva, nós podemos ver mães matando os próprios filhos. Nós podemos ver filhos matando os próprios pais. Nós podemos ver pais abusando dos próprios filhos. Então, nós somos capazes de fazer coisas piores. Nós não o fazemos porque a graça de Deus repousa sobre nós e restringe a natureza do pecado em nós. Então tudo é graça. Então o homem que antes habitava nas campinas férteis da planície, termina agora refugiado numa caverna, em vergonha e ruína moral. Suas filhas foram moldadas durante anos pelo ambiente corrupto de Sodoma e Gomorra, e provavelmente dominadas pelo medo, pela incredulidade e pelo desespero, elaboraram um plano perverso para preservar a descendência por meio do próprio pai. E vejam, irmãos, elas planejaram e arquitetaram algo tão absurdo, pensando em preservar a descendência do pai, pensando em honrar o nome do pai. Foram submetidas por decisões do pai a uma vida miserável.
O texto registra novamente a associação entre embriaguez e degradação moral. Nós já temos visto, acho que é pelo menos a terceira vez no texto de Gênesis que nós vemos essa interação entre a embriaguez e a degradação moral. A Escritura está repetidamente alertando para os perigos da falta de domínio próprio. Produzida pela embriaguez. Irmãos, não se trata apenas de dizer que todo consumo de vinho conduz necessariamente à imoralidade. A Escritura não ensina isso. Não ensina que todo e qualquer consumo de bebida alcoólica necessariamente leva à imoralidade, porque a Escritura não se contradiz. Como ela poderia se contradizer se ela diz que no vinho nós podemos encontrar alegria? Então ela não se contradiz. O problema aqui não está no vinho, está na fraqueza do homem, na fraqueza moral, na embriaguez. Então, o problema está na intoxicação frequente. As Escrituras reconhecem essa associação à perda de discernimento e à vergonha. Embriaguez, perda de discernimento e da vergonha. Então, os filhos nascidos dessa relação, desse ato abominável, recebem nomes carregados de memória dolorosa. Moabe, filho do pai, é o significado do nome de Moabe, o filho da filha mais velha. E Ben-Amim, ou Amon, significa filho do meu povo. E esses dois tornam-se os ancestrais dos moabitas e dos amonitas, povos que posteriormente se tornariam adversários constantes do povo de Deus ao longo da história do Antigo Testamento. E aqui, irmãos, o texto nos força a contemplar algo profundamente solene. Tudo isso começou com uma escolha aparentemente simples. Gênesis 13. Ló ergueu os olhos, viu as campinas verdejantes, coisas mais lindas, bem irrigada, fértil. E então ele escolheu com base na aparência, na prosperidade e na vantagem. Ou seja, ele tomou uma decisão puramente carnal. Naquele momento, talvez a decisão parecesse pequena, algo simples. Mas decisões espiritualmente negligentes, irmãos, raramente permanecem pequenas. Elas produzem consequências que alcançam famílias, filhos e até mesmo filhos dos filhos. Gerações futuras, nossos netos. Vejam, as nossas decisões hoje trarão consequências para os nossos filhos e muito possivelmente consequência na vida dos nossos netos. A Escritura não está ensinando que cada sofrimento familiar decorre diretamente de uma decisão específica dos pais, mas está mostrando claramente que nossas escolhas possuem impacto real sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados. Então,
As nossas decisões vão impactar diretamente a vida dos nossos filhos. Por isso devemos tratar as decisões da vida, irmãos, por mais simples que pareça, com temor, com oração e submissão. Submissão à vontade de Deus, não à vontade dos homens. Onde viver, com quem andar, o que valorizar, o que priorizar, como criar nossos filhos. Nada disso é espiritualmente neutro. Não existe neutralidade quando se trata do local onde viveremos, quando se trata de com quem nos acompanharemos, quando se trata do que nós valorizamos, o que priorizamos, e muito menos quando se trata de como criamos os nossos filhos, ou criamos os nossos filhos segundo a Escritura, no caminho que ele deve andar, tendo a esperança de que jamais ele se desviará dele, se assim aprouver ao Senhor. E se não for segundo a Escritura, será de acordo com o mundo. Pais são chamados a criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E isso exige mais do que instrução verbal, irmãos. Não é simplesmente falar, exige um padrão de vida coerente diante deles. Se você fala para o seu filho, não faça algo porque é errado, mas você não dá exemplo disso, ele não terá obediência às suas palavras. Se você disser, filho, não minta, mas for pego por ele mentindo, ele vai dar crédito à sua palavra? Ele vai dar crédito ao seu ensinamento? Se você disser, filho, honre a sua esposa quando você casar, e se ele olhar para você e disser assim, mas você desonra a minha mamãe, por que eu deveria obedecê-lo? Então, exige um padrão de vida coerente diante daquilo que nós falamos. O capítulo então termina de forma silenciosa e até mesmo sombria. Não lemos nada sobre a restauração pública de Ló. Ou seja, irmãos, Ló, ele morre publicamente envergonhado. Não vemos altar, não vemos peregrinação, não vemos legado espiritual semelhante ao de Abraão. A última imagem que temos dele é de um homem salvo, mas profundamente marcado pelas consequências de uma vida espiritualmente comprometida. Um homem profundamente marcado pela colheita amarga da sua semeadura. Que semeamos, certamente colheremos. E talvez essa seja uma das advertências mais fortes de Gênesis 19. Um verdadeiro crente pode ser preservado pela graça soberana de Deus. E ainda assim, se não viver diligentemente, colher dolorosamente os frutos de uma vida orientada pela carne, em vez da plena comunhão com o Senhor. Para concluir, irmãos, há uma grande advertência em toda a história de Ló. Não existe verdadeira segurança em um coração dividido. E Cristo toma esse episódio histórico e o transforma em advertência permanente para a sua igreja. Cristo está falando para a sua igreja: lembrai-vos da mulher de Ló.
Lembrem-se do perigo de um coração preso ao mundo. Lembrem-se do perigo da proximidade constante com Sodoma. Lembrem-se de que é possível escapar externamente do juízo e ainda assim permanecer internamente apegado às coisas que Deus condena. A mulher de Ló tornou-se uma testemunha silenciosa do perigo da apostasia, da superficialidade espiritual e do amor desordenado pelo presente século. Mas ainda há algo mais solene neste capítulo. O pecado de Sodoma, irmãos, foi terrível. A cidade tornou-se símbolo de arrogância, de violência, impureza moral, de perversão sexual desenfreada, e corretamente os homens olham para Sodoma como um retrato assustador do juízo divino. Mas o próprio Senhor Jesus declarou que existe um pecado ainda mais grave. Em Mateus capítulo 10, Cristo afirma que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Isso significa que rejeitar deliberadamente a Cristo é pecado ainda mais grave do que os pecados que tornaram Sodoma infame na história bíblica. E isso coloca cada pessoa diante de uma decisão inevitável. O que você fará com Jesus Cristo? Você o receberá pela fé? Ou continuará hesitando como Ló? Continuará olhando para trás como a mulher de Ló? Continuará amando mais este mundo do que o Salvador? Meu irmão, por que permanecer longe de Cristo? O que este mundo realmente pode lhe oferecer que seja maior que a vida eterna? Negócios, prazeres, reputação, dinheiro, aprovação humana, tudo isso passará. Sodoma também parecia forte, próspera e permanente. E em uma manhã, tudo virou pó e cinza diante do juízo de Deus. Por isso, venha a Cristo. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício expiatório pelos pecadores. Na cruz, o juízo que deveria cair sobre o seu povo, caiu sobre ele. O fogo da ira divina atingiu o Filho de Deus para que todos os que nele crêem fossem reconciliados com o Pai. Você não pode salvar a si mesmo. Nenhuma boa obra, nenhuma religião, nenhuma moralidade ou tradição pode torná-lo aceitável diante de Deus. A Escritura declara: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, abandone toda falsa confiança. Não confie em sua religiosidade. Não confie em sua família para a salvação, em sua moralidade ou em suas obras. Venha juntamente comigo esta manhã como um pecador necessitado e receba gratuitamente a vida eterna que há em Cristo Jesus.